Meus amados ouvintes, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui quem vos fala, pastor Elcio, pastor da Igreja Cristo é Vida. É um prazer e uma alegria muito grande do Senhor. Que você, meu amado ouvinte, meu amado irmão, eu agradeço a você pela sua... Quero deixar uma mensagem que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 21, do versículo 14 ao versículo 29, que diz o seguinte: Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e expediu-a, e ela foi andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma árvore, e sentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu. Morreu o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu e disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a sua voz, a voz do rapaz, desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água, e deu a beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi frecheiro. Pai, querido, amado e santo, ó Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, ó Deus de aliança, ó Deus de promessa, ó Deus, a tua palavra foi lida nesse momento, o momento de nós aprendermos com o Senhor, aprendemos com a tua palavra, Senhor. Por isso eu peço a ti nesse instante, Senhor, venha usar-me como instrumento na mão do Senhor, Deus, para falar com cada ouvinte, irmã e irmã em Cristo, que nesse momento está sintonizado nessa rádio, Senhor. Que haja cura, que haja salvação, que haja libertação, Deus, e o teu nome seja glorificado. Espírito Santo de Deus, opera, Pai, de maneira poderosa, Pai, de modo que possa haver compreensão da tua palavra, Deus. Porque na tua palavra diz que errais por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. E a tua palavra nos ensina, através dos erros e acertos, diversos personagens narrados na sua palavra que passaram por ela. Por isso, use o teu servo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, ouvintes da 90.9 FM. Eu li aqui um texto do livro de Gênesis, versículo 21, versículo 14 ao versículo 29, de Gênesis, capítulo 21. Esse texto vai trazer para nós algumas reflexões. Bom é refletir na palavra do Senhor para extrairmos ensinamento da parte de Deus. O tema da mensagem é Bi-la-roi, aquele que vive e me vê. A Bíblia nos relata que tudo está escrito nela, é para conhecimento nosso, para consolação, para que tenhamos esperança, conforme está em Romanos capítulo 15, versículo 4. Nos relata acerca dos erros e acertos na vida dos personagens que devem aprender com cada um deles. E hoje nós vamos falar de Sara, Agar, Ismael e Abraão. Esses 4 personagens que vão trazer para nós ensinamentos para a atualidade, para aprendermos com
a mensagem que cada um dos personagens passa para nós. Primeiramente, eu quero falar de Agar. Agar, ela era escrava egípcia, em que, quando Deus chamou Abraão, ele fez uma chamada maravilhosa, que nele seria bendita todas as famílias da terra, e prometeu um filho a Abraão. Abraão estava com 75 anos de idade, e passado um tempo, passado em torno de 10 anos, Abraão ainda não tinha conseguido o herdeiro, o filho que viria do relacionamento dele e sua esposa Sara. E Sara, atendendo o costume da Mesopotâmia, ela utilizou da sua serva Agar, que era egípcia, e deu Agar para que Abraão coabitasse com ela, e através de Agar, Sara realizaria como mãe, era costume da Mesopotâmia, realizaria o seu desejo de ser mãe. Isso cumpria aquilo que na mente de Sara era proposto, mas isso era o quê? Era um pensamento errado. Muitas vezes, meu amado ouvinte, meu amado irmão e minha irmã, muitas vezes Deus nos promete uma coisa e nós não temos a paciência, e o tempo de Deus é diferente do tempo do nosso. Nós temos que saber esperar e confiar em Deus. Abraão, ele agiu erroneamente em coabitar com Agar. Lógico, de Agar veio um filho chamado Ismael. Mas Ismael não era o herdeiro. Não era a promessa que Deus tinha feito a Abraão e a Sara. Ismael era fruto de esforços humanos. Você sabe, meu amado ouvinte, quando nós deixamos de confiar em Deus e nas suas promessas e queremos dar um jeitinho para Deus, isso é meramente esforço humano. Ismael não é o produto de uma fé obediente a Deus, mas é produto de um esforço meramente humano, em que uma escrava coabita com o seu senhor, e dela vem um filho. Esse filho não era o herdeiro, esse filho não era o herdeiro legítimo, como Deus tinha prometido a Sara. E vimos assim que tanto Sara como Abraão, elas erram por não confiar em Deus, não confiar naquele que tudo pode, aquele que no tempo certo, na hora certa, Ele está pronto para nos abençoar, Ele quer nos ajudar. Para isso Jesus veio ao mundo, querido. Jesus veio ao mundo, não foi só para quê? Para escrever uma história, não. Ele escreveu uma história, e uma história que marcou a humanidade. Ele marcou a sua vinda a essa terra. Ele veio ao mundo para morrer pelos meus e teus pecados. Ele veio ao mundo para ajudarmos a vivermos uma vida, e ter vida e vida em abundância. Ele veio ao mundo para perdoar os nossos pecados. E muitas vezes as pessoas, em vez de aceitar a promessa de Deus, enviar o seu Filho Jesus Cristo, conforme está em Gálatas 4:4, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma virgem, nascido sob a lei, para remir daquele que está debaixo da maldição da lei. Então, Deus enviou o seu Filho. Lucas 19:10 diz que veio buscar e salvar
aqueles que se haviam perdido. Veio salvar a humanidade perdida em pecados, perdida nos seus próprios delitos, nos seus próprios erros. E muitas pessoas, em vez de aceitar a promessa do Pai, e enviou seu Filho Jesus Cristo, ela tenta com os seus próprios esforços humanos, como se um homem pudesse salvar a si mesmo. Tenta através das boas obras que nos salvam, tenta crer em outras religiões que contraria aquele que ordena a palavra de Deus, que é a palavra do Senhor, para aqueles que creem. Isso aconteceu na vida de Sara e de Abraão. Pelo que seus esforços humanos, recebeu Ismael, mas Ismael não era o filho da promessa. E quantas vezes, irmãos, nós deixamos de confiar em Deus, oh aleluia, e agimos por conta própria, e depois esse agir é contrário àquilo que Deus determina para nós, com esforço meramente humano, sem ter a direção de Deus, e nós pagamos um preço por isso. Isso aconteceu na vida de Sara e Abraão. Eles agiram por conta própria, sem a direção de Deus, que a direção de Deus era outra. Era o filho do ventre que Sara ia gerar através do seu relacionamento com Abraão e não de Agar. E quando Abraão ele coabitou com Agar, e Agar já estava ali grávida, com filho na barriga, aí o que Agar fez? Agar comete também um erro grande. Ela começou a menosprezar a sua senhora. Ela começou a menosprezar a Sara. Meus amados ouvintes, quantas pessoas menosprezam os outros, desprezam o outro, e ela não sabe o dia de amanhã. É um erro tremendo. Ninguém gosta de ser menosprezado. Isso é incoerente com a palavra de Deus. Lá em Gênesis, capítulo 16, vai falar que Agar começa a menosprezar a Sara. E Sara ficou muito brava. E Sara, ela queixa a Abraão. E Abraão fala que Agar estava na mão de Sara. E o que Sara fez? Sara pegou, expulsou, afligiu, né? Em Gênesis 16, versículo 6, diz que a parte final, e afligiu Sara, e ela fugiu da sua face. Então afligiu ali Agar. E Agar, ela foge da face de Sara. E ela vai aqui, ali para o deserto. E no versículo 9 de Gênesis 16, disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora, e ilumina-te debaixo de suas mãos. O anjo do Senhor, que estava ali no deserto, onde Agar fugiu, fugindo da sua senhora, ali no deserto do sul, ele pergunta para Sara, pergunta para quê? Para Agar: Agar, serva de Sara, aonde vais? De onde vens e para onde vais? E ela fala para o anjo do Senhor, que a tinha fugido da face de sua senhora. E o anjo do Senhor, o próprio Deus, determina que ela volta para a tua senhora, e que ela
humilha-te debaixo das suas mãos. Sabe por quê, querido? Tem erros que a pessoa comete na vida. E ela tem que voltar lá. Ela menosprezou aquela pessoa. Ela humilhou aquela pessoa. Ela tem que voltar naquela pessoa, pedir perdão, humilhar para aquela pessoa. Eu errei, eu pequei, eu falei coisa que não devia ter falado. Porque a palavra do Senhor ordena. Humilhai perante o Senhor, Ele vos exaltará. E aqui ordena que Agar deveria voltar à sua senhora, em Gênesis 16, versículo 9, e humilhar perante a sua senhora e debaixo das suas mãos, para corrigir o erro em que ela tinha feito, ela tinha menosprezado. Quantas pessoas hoje já estão debaixo de maldição? Estão passando por ataque satânico, porque fez coisas erradas, é incapaz de pedir perdão, é incapaz de reconhecer os seus próprios erros. Como Davi, no Salmo 51, ele reconhece: Pai, pequei contra ti. Ele não podia pedir perdão a Urias, porque tinha matado já Urias. Batseba era sua esposa, mas ele pediu perdão a Deus. Mas aqui é um exemplo para nós. Aprendemos em que Deus determina que Agar, volta-te à tua senhora, a qual ela menosprezou, porque estava carregando a semente ali de Abraão, Ismael, que não era o filho da promessa, que não era o herdeiro. E o anjo determina. E ela aqui? E ela parte e volta ali até a sua senhora. E no Gênesis, versículo 13 do capítulo 16, Agar, como ela ouve a voz de Deus, ela chama aquele poço de Laai Roi, aquele que vive e me vê. Sabe por quê, querido? Nós servimos um Deus vivo, um Deus que tudo vê, que nos observa de dia e de noite, um Deus que não cochila, um Deus que não dormita, um Deus que nos protege, um Deus que perante Ele nós estamos nus e iremos prestar conta de cada ato nosso a Deus. Esse foi o erro de Agar, o erro de Sara e o erro de Abraão. Deixar de confiar em Deus e agir pelos seus próprios esforços. Esforço humano, querido, no sentido espiritual, não vai salvar a ninguém. Nós devemos esforçar sim, quando estamos na presença de Deus, com a aliança que nós temos com Ele, de permanecer na presença dEle, porque devemos pregar todo esforço para entrar nos céus, mas esforço humano para realizarmos aquilo que Deus tem que realizar, isso é inútil. É inútil, porque nós não sabemos esperar no Deus. Quantas promessas Deus nos faz, e as pessoas querem dar o jeitinho. Aqui no Brasil diz que o jeitinho brasileiro. Para Deus não precisa de jeitinho brasileiro não, querido. Ele é Deus, tá? Ele opera no tempo dele. 1000 anos
para o Senhor como se fosse um dia, e um dia como se fosse 1000 anos. Ou seja, Deus pode fazer coisas que leva 1000 anos, que seria feito num dia. E pode fazer coisa que, para nós, do ponto de vista humano, que seria feito um dia e levar 1000 anos. Ele é Deus, o tempo dele é diferente do que nosso. Vamos ver o erro que Ismael ele cometeu. Gênesis, versículo 21. Gênesis, capítulo 21, versículo 9. Aqui nós vemos que o cumprimento da promessa que Deus tinha feito a Abraão. Abraão já estava com 100 anos de idade. E Sara com 90 anos. E o filho que Deus tinha prometido veio a nascer, Isaac. E em Gênesis 21, Abraão faz uma festa, um banquete, porque estava desmamando Isaac. No versículo 9 de Gênesis 21, nós vamos ver que Ismael, que era meio-irmão de Isaac, meio-irmão porque era filho de Agar com Abraão, vamos ver que Ismael começou a zombar de Isaac. Meus amados irmãos, não tem mãe e pai que ao ver uma situação desta, ver uma pessoa zombar da outra, do seu filho principalmente, que ela aceita isso bem. E mais uma vez, Sara reagiu. Sara reclamou com seu esposo Abraão, dizendo que Ismael não seria herdeiro junto com o filho dela, para Abraão tomar as providências devidas. Olha só, querido, quantas consequências agradáveis na vida do ser humano por não obedecer o projeto, os planos e os propósitos que Deus tem para cada um de nós. Gálatas 6:7 diz que tudo que o homem semear, ele também se fará. Não erreis, de Deus ninguém zomba. Tudo que um homem semear, ele também se fará. Olha só, Ismael era um menino uns 14 anos de idade, provavelmente, estava zombando de Isaac. Sara não gostou. Sara reclamou com o esposo, porque Isaac era o herdeiro legítimo, era o filho da promessa, que nele seria bendita todas as famílias da terra. Deus tinha renovado, chamou Abraão, fez a promessa a Abraão, renovou com Isaac, renovou com Jacó, e nós somos benditos do Senhor. Da descendência abraâmica, veio Jesus Nazaré, o leão da tribo de Judá, para que nele tivesse nossos pecados perdoados, tivesse paz, alegria, esperança e a certeza da vida eterna para aqueles que aceitam o projeto e o plano de Deus para nossas vidas. Abraão ficou numa situação muito difícil, e Deus fala com Abraão no versículo 12 de Gênesis 21. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Então Deus falou com Abraão que Sara estava com razão, que Ismael não ia ser herdeiro junto com o filho dela. E Abraão, como pai, ele
teve a incumbência de despedir Agar e o seu filho Ismael. Ele pega um odre de água, um pão, e dá para Agar e dá para quê? Para Ismael. Eles vão para o deserto de Berseba. Olha que situação difícil, querido. Que um pai se encontra. Quantas pessoas erram e na hora de pagar pelos erros, aquela dor que tem que tomar uma atitude, e aquela atitude é dolorosa, aquela atitude vai até contrariar pessoas, magoar pessoas. E se eu voltasse há um tempo atrás e tivesse obedecido a Deus, a sua palavra que deixou para nós escrito, errais por não conhecer a escritura nem o poder de Deus, Mateus 22, 29, nada daquilo, o aleluia, estaria acontecendo, porque Deus deixou para nós escrito: examinai as escrituras, porque cuidais dela e ter a vida eterna, e só ela testifica de mim. Evangelho de João 5:39. Quantas pessoas, querido, vão chegar lá no inferno, já ardendo em chamas, como aquela parábola do rico e Lázaro, e vai lembrar que foi prometido, que foi oferecido a Jesus Cristo como uma provisão para a salvação, para a provisão para perdão dos pecados, como a porta do curral das ovelhas, como a porta dos céus. E eu recusei, por várias vezes recusei, persisti no erro, persisti no meu esforço humano, persisti em adorando outros deuses, persisti crendo na reencarnação, e agora estou sepultado aqui no inferno, ardendo em chamas. Não há nada a fazer mais, porque o tempo da graça já se acabou. Eu não sei que os seus amados ouvintes estão entendendo o que Deus está falando conosco neste momento. Tudo há uma consequência. E no mundo espiritual, querido, tem consequências. As consequências serão irreparáveis. Porque quem está no inferno, há um abismo intransponível entre o inferno e o céu, aguardando o juízo final. Hebreus 9:27 diz: ao homem é ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ainda aguarda o juízo, para ser sepultado no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Conscientemente de tudo o que fez errado, conscientemente de todas as propostas, porque sempre teve um crente, um servo de Deus, uma pessoa evangélica, falando do amor de Deus, falando de Jesus Cristo, a provisão para nossas vidas, falando que só Ele a salvação. O próprio Jesus falou em João 14:6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai por José, ninguém vai por intermédio de Maria, ninguém vai por intermédio de Pedro, de João ou de qualquer outro nome que se nomeie debaixo do céu e da terra. Só nele há salvação. Atos 4:12. Nem outro nome dado debaixo do céu e da terra que possamos invocar para ser salvo, a não ser o nome do Senhor Jesus.
É hora de despertarmos, acordarmos, para não perecermos eternamente. João 3,16 diz: porque Deus amou muito de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Jesus, nós temos a vida eterna, nele, enxertado nele, adorando somente ele, vivendo só para ele. Deus, ele não divide a sua glória ou sua honra com ninguém, querido. Ele não divide com os deuses de madeira, com os deuses de prata, com os deuses de ouro, porque são falsos, são demônio, idolatria e culto de demônio. Abraão agora estava em uma situação difícil. Ele tinha de pedir Agar e seu filho Ismael para um deserto, onde estava um sol intenso, um calor intenso, e à noite frio, animais peçonhentos, e apenas que com odre de água e apenas o pão. Aí eu entro na mensagem que eu li em Gênesis 21:14 ao versículo 29, em que a mãe Agar naquele deserto de Berseba, após consumida a água do odre, ela coloca o menino debaixo de uma árvore e se coloca distante, em frente dele, de um tiro de arco de flecha, talvez 30 metros, 30, 50 metros. E ela exclamou: que não veja eu, morreu o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Ah, se não fosse o Senhor por nós, querido. Enquanto há vida, enquanto há fôlego, enquanto há compreensão da palavra de Deus, há esperança. Enquanto há arrependimento, há conversão, e voltarmos ao primeiro amor, voltar a habitar na presença do Deus todo onipotente, a nos congregarmos, a invocarmos o nome de Jesus para ser salvos, a permanecer na sua palavra, a pedir perdão às pessoas que nós magoamos, que nós menosprezamos. Deus irá nos perdoar se nós realizarmos aliança com Ele. A situação aqui de Agar era crítica, de Ismael também era crítica. Acabou a água. A Bíblia não fala que o pão acabou, mas provavelmente tenha acabado, mas também seria muito pão. E a mãe se coloca distante, assentou-se em frente ao filho, para não ver ele morrer. Quando tudo está aniquilado nossas vidas, quando todo esforço humano já está se esgotando, e só nós lembrarmos de Deus e
clamar por ele, ele vai entrar com a providência. Eu quero falar da intervenção divina, o agir de Deus na vida de Agar e na vida de Ismael. Aquela mãe, ela assentou-se e ela começou a chorar. Levantou a sua voz e chorou. Com certeza, querido. Ela, que em Gênesis 16 tinha tido encontro com Deus, com certeza ela começou a falar com o Papai do Céu e a chorar. E Deus começa a entrar em providências. A primeira providência está no versículo 17. Do Gênesis 21. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a sua voz, a voz do rapaz, desde o lugar onde está. Olha só, querido. A primeira providência foi uma providência de encorajamento. Chamar pelo nome. Chamou Agar pelo nome. Que tens, Agar? Não temas. Eu ouvi a voz do menino. Chamar pelo nome. Para tranquilizar. Para encorajar. Deus nos chama pelo nome, querido. Coisa boa quando nos chama pelo nome. Aquela voz dele nos aquieta. No momento de aflição, oh, aleluia. No momento de tribulação, você ouve a voz de Deus. Aquele que vive e que me vê é o título da mensagem. Deus não está indiferente à situação pela qual está passando. Deus está vendo. Deus está agindo a favor da sua causa. Se você levantar a sua voz, se você chorar, buscar Ele, até com lágrimas, Ele vai te encorajar e vai dizer, como disse para Agar: não temas, Agar, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te ergo, sustento com a destra da minha justiça. Não temas. Essa palavra tem 366 dias, vezes na Bíblia. Ou seja, uma vez a cada dia. Não temas, que eu sou contigo. Não temas. Varão, varoa, valorosa. É uma palavra de encorajamento. Como o Senhor chamou Elias na caverna. Elias, que faz aqui, Elias? Chamou pelo nome. Quando chamou Samuel e tantos outros da Bíblia, é uma palavra de encorajamento. A segunda providência está no versículo 18 de Gênesis 21. Ergue-te, levanta o moço e pega pela mão, porque dele farei uma grande nação. Olha só, querido. Agar estava sentada, esperando a morte chegar.
Quantas pessoas, querido, estão assentados, esperando a morte chegar, estão acomodados, nada faz por si próprio, nada faz pela sua família, está tudo errado, mas eu não vou ao encontro daquele que vive, daquele diz que em João 11, 25, 26, eu sou a ressurreição e a vida, todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto viverá, e todo aquele que vive e crê nunca morrerá. Se crês tu nisso, se crês verás a glória de Deus. Jesus é a ressurreição e a vida, querido. Tem pessoas que estão prostradas, assentadas, vendo a família destruída, vendo o seu lar destruído, vendo Satanás se andar na família, se andar nos seus negócios, e nada faz, não busca consertar com Deus, não busca pedir perdão, não busca voltar ao primeiro amor, não busca fazer uma aliança com Deus, não busca arrepender os seus pecados, nada faz. Como Deus pode agir? Se é pela fé, se é quando eu levanto a minha voz, olho para o céu, olho para o alto, porque Salmo 121, eleva meus olhos para o monte, de onde virá meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Eu levanto a minha voz, eu choro, eu clamo, eu luto, eu bato, eu combato, mas eu clamo o Senhor, aquele que vive e aquele que me vê, os olhos dele como chama de fogo, e quando ele determina, até os demônios batem em retirada, quando ele determina, a tristeza salta na presença dele em alegria, quando ele determina, a maldição se transforma em bênção, quando ele termina, até os demônios obedecem, quando ele termina, o morto, ele ressuscita, quando ele termina, querido, a malha que está fechada se abre, ele é o Deus, o El Shaddai Todo-Poderoso, mas é necessário eu me levantar. Olha só, a segunda providência, Deus convida, ergue-te, levanta o moço pela mão. Sabe o que é isso, amado? É você se colocar de pé, olhar para os céus, clamar a Deus, pegar na mão do seu filho, da sua filha, pegar na mão do seu esposo, pegar na mão da pessoa mais próxima de você e falar assim: eu sirvo um Deus que tudo pode, um Deus que pode mudar a sua história, um Deus que pode fazer milagres e maravilhas. Mas é necessário ficar de pé, é necessário erguer, não se prostrar diante da dificuldade, porque quando eu faço isso, querido, Deus está operando em favor dessas causas. Eu tenho que brigar para a minha família, eu tenho que brigar para os meus entes queridos, aqueles que estão vivos e que não conhecem a verdade, que conhecereis a verdade vos libertará. Quando eu coloco de pé, ergue-te, levanta, pega a mão do seu companheiro, pega a mão do seu esposo, que está paralisado, que está nas drogas, que está desigrejado, que está desarraigado da presença de Deus, que não pertence ao corpo de Cristo, que já bebeu da água, da fonte da vida, mas desprezou de beber da fonte da vida. É o manancial a jorrar, mas tem que estar na fonte. Mas é necessário brigar, levantar, fazer algo e não esperar a morte chegar. Senão vai morrer você, vai morrer o seu esposo, vai morrer a sua família,
e vão ser sepultados no inferno. Mas Deus está te dando a oportunidade nessa tarde. Ergue-te, levanta-te, coloca de pé, e Deus falará contigo. E quando nós realizamos isso, querido, a segunda mensagem, no versículo 18, é a renovação das nossas forças. Muitas vezes na caminhada, você que é servo do Senhor, a caminhada cristã, os combates, o homem tem que jejuar e orar. Mas o combate, a vida cristã não é um mar de rosas. Porque o adversário dessas almas, Satanás, força maligna, quer roubar a tua fé, a nossa fé. Quer destruir a sua família. Quer destruir o seu negócio. Mas é necessário uma posição, um posicionamento diante de Deus. Ergue-te, levanta-te, coloca de pé. Pega a mão do seu esposo, pega a mão do seu filho. Determina, a partir de hoje, você vai largar esse mundo, vai largar essa cachaça, vai largar esses deuses falsos que você serve, e você vai voltar para a casa do Senhor, vai servir o Deus vivo e verdadeiro, vai largar essa mentira, essa hipocrisia que você vive nela. Deus te levanta para guerrear, para colocar na brecha dentro da sua família, querido, para ganhar os seus, para que você possa dizer que José disse em Josué 24:15, eu e minha casa serviremos o Senhor. A segunda providência de Deus foi chamar Agar para que ela se colocasse de pé e abraçasse, pegasse, estendesse a mão para o seu filho. A união para combater, querido. Deus está renovando as forças de Agar. Isaías 40:31 diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão como asa de águias, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fadigarão. A águia, ela passa pelas tempestades tremendas, ela perfura ela para acima das tempestades, ela coloca esforço, ela não se prostra, ela fala assim, eu tenho que passar essa tempestade, eu tenho que furar essas nuvens e parar sobre elas, senão eu vou me fracassar. Deus quer renovar nossas forças, querido, e dá vigor ao cansado, e multiplica a força àquele que não tem vigor nenhum. Agar e seu filho Ismael já estava ali esperando praticamente a morte chegar, assentados, mas Deus chamou para colocar de pé, para levantar e segurar a mão do filho, porque iria fazer um milagre acontecer. Essa foi a segunda providência. A primeira foi encorajar, chamar pelo nome. A segunda foi renovar as forças. E a terceira está no versículo 19, que diz o seguinte: e abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi se encheu o odre de água, e deu beber ao moço. A terceira providência, querido, Deus abriu os olhos. Oh, aleluia, glória a Deus. Quantas pessoas, queridos, que estão cegas com relação ao entendimento da palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4, nos diz: se o evangelho de Cristo está encoberto,
para que se perdem, está encoberto. Sabe o que é isso, querido? Satanás, ele cega com relação ao Evangelho de Cristo. Ele encoberta o Evangelho de Cristo. Porque Satanás, versículo 4, Deus esse século cega o entendimento dos incrédulos, para não resplandeça a glória do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Ele cega. É necessário abrir os olhos, querido. Quando seus olhos espirituais foram abertos e você vê o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pai, está consumado, aleluia, a obra que ele veio morrer pelos meus e teus pecados. Só ele pode salvar, querido. Só ele pode te libertar. Mas é necessário abrir os olhos, abrir os ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Quando você abre os olhos, você vai ter a visão da vitória, a visão daquele poço, Bi-Laia Roy, aquele que vive e que vê. É o poço em que H deu o nome, porque Deus é um Deus vivo e um Deus que não vê. E quando Deus interveio, ele abriu os olhos de H e ela viu um poço de água. E ali ela encheu o odre e deu ao seu filho Ismael para beber, querido. Beber da fonte. Aleluia. Glória a Deus. Jeremias 2:13, ele fala: esse povo cometeu duas maldades. A mim me abandonaram, o manancial da água viva. Abandonar a Deus, querido, o manancial da água viva é o Bi-Laia. E cavaram cisternas rotas que não pode conter águas. Em que poço, em que fonte você tem bebido, querido? Qual Deus você está procurando? Você está bebendo água contaminada, água suja, água que não pode te limpar, água que não pode te lavar, água que não pode te sustentar. Jesus disse para a mulher samaritana, lá em João, capítulo 4, Jesus disse para a mulher samaritana, que a mulher era pecadora, tinha 5 maridos e o 6º também não era dela. Ela foi ao meio-dia apanhar da fonte do poço de Jacó. E Jesus também estava cansado. Mas Jesus, ele é o manancial da água viva, querido. Ele queria fazer um milagre em Samaria. Ele não queria que aquela mulher permanecesse no pecado, permanecesse na prostituição, e no final perder a sua salvação, perder a vida eterna. Todo dia Deus estende as suas mãos a um povo rebelde e a um povo contradizente. Rebelde e contradizente, rebelde porque não quer ouvir a palavra de Deus, contradizente porque não quer seguir aquilo que a palavra do Senhor determina. Jesus pede àquela mulher água e estava com sede, e ela fala: como sendo tu, judeus, fala com o samaritano? E Jesus fala: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me beber, tu te pedirias, ele te daria água viva. E ela começa a falar: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, onde pois tem água viva? A água que você está bebendo, querido, a água imunda, ela não te mata a sua sede, o vazio continua. Você não tem certeza
onde você vai passar a eternidade. Você não tem certeza da sua salvação. Mas se você beber dessa fonte, Ele é o pão vivo que desceu dos céus, para matar a nossa fome e matar a nossa sede. E diz, mas aquele que beber dessa água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, fará nele jorrar uma fonte para a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus é a fonte, é o manancial. Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu o poço de água. Que nesse momento os seus olhos espirituais possam ser abertos, querido, para você contemplar a visão da vitória. Jesus veio da vida e vida em abundância. Jesus veio para mudar o quadro da sociedade, de pecador destinado ao fogo do inferno, um pecador lavado e remido no sangue dele, destinado às mansões celestiais, destinado a morar na Nova Jerusalém, nas ruas de ouros, destinado a reinar com ele 1000 anos na terra, destinado a morar no novo céu e nova terra, porque será feito um novo céu e uma nova terra para os filhos e filhas de Deus. Para isso é necessário abrir os olhos espirituais e crer na palavra do Senhor, e você terá a visão da vitória. A quarta providência está em Gênesis, capítulo 21, versículo 20. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. A quarta providência e última, que nós traímos de Gênesis 21, do versículo 14 ao versículo 20, é a aliança do Senhor com a humanidade. E Deus era com o moço. Deus fez uma aliança com Israel. E Deus fez a aliança com Israel e abençoou, querido. E foi pai de uma grande nação. Deu origem ao povo árabe e palestino. Um erro não justifica o outro. Deus abençoou Ismael. Não foi por causa do erro de Abraão que Deus não ia abençoar Ismael. Deus abençoou Ismael. Deus fez aliança com Ismael, fez o pai da grande nação. E Deus quer fazer uma aliança com você, querido. A aliança é que nos sustenta, nos fortalece. 1 Pedro 5,10 vai nos dizer: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido por um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Quando nós temos aliança com Deus, nós somos aperfeiçoados, confirmados com o Filho dele, fortalecido nele na força e poder e fortificado. Os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, faz a morada protetora, nos guardando, nos protegendo de toda praga dos infernos. E assim, sim, com aliança nele, se vós estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, tudo pedir ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. João 15, versículo 7. Deus convida você, querido. Eu não sei as suas lutas, eu não sei as tuas tribulações, mas o tema da mensagem que Deus colocou no meu coração é: aquele que vive e me vê. Deus, o Deus que está operando nesse microfone aqui, é o mesmo Deus que está vivo e vê as tuas lutas, os teus problemas, as tuas tribulações.
e Ele é poderoso para operar. Antes que houvesse o dia, eu sou. Ninguém poderá escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus na sua vida. Você pode. Se você ficar prostrado, se você não fazer nada, nada, se você não chorar, não clamar ao Senhor, não fizer aliança com Deus, você vai desfalecer. No final, você sabe, é a perda da salvação, é a perda da sua vida eterna. Mas Deus, nesse momento, está te convidando a você afastado, a você desviado, a erguer-te, a colocar de pé, a fazer aliança com Ele, porque quer renovar suas forças, a abrir os olhos espirituais, porque Ele quer que você veja a sua glória, a sua santidade e a sua majestade, e que você contempla a tua vitória. Grande será a tua vitória, mas aliança com o Senhor. A você que deseja reconciliar com Deus, crendo que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da sua vida, somente nele, e somente Ele deve ser invocado, somente a oração feita no nome de Jesus Cristo, essa oração chega até ao Pai, porque Ele é o único mediador entre Deus e o homem, o qual deu sua vida em resgate por todos nós. A você que quer reconciliar com Deus, voltar para Jesus Cristo, pede perdão a quem você aborreceu, então, a quem você menosprezou, volta lá, pede perdão, mas faz aliança com Deus, e você será abençoado. A você que é uma pessoa religiosa, mas que Deus abriu teus olhos nesse momento, que você crê que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que Ele é a porta do curral das ovelhas, aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Eu vos convido a orar a oração da fé, para arrepender os pecados, e para ter o seu nome escrito no livro da vida. Ore comigo nesse instante. Senhor, meu Deus e Pai que está nos céus, eu venho neste momento aceitar o Teu Filho Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da minha vida. Eu venho também me reconciliar com o Senhor, porque eu estava afastado, desviado do caminho do Senhor. Venho pedir perdão a Ti por todos os meus pecados, e venho pedir ao Senhor que venha reescrever o meu nome no livro da vida. Venho pedir ao Senhor que venha me dar ânimo, coragem, ousadia, que eu possa permanecer na presença do Senhor, até que o Senhor venha, pela morte ou pelo arrebatamento. Mas eu quero morar com o Senhor nos céus. Venho pedir um encorajamento, uma renovação nas minhas forças, e venho pedir também que o Senhor venha abrir a cada dia meus olhos espirituais, para que eu possa contemplar o mundo espiritual, o lado adversário, que vem roubar, matar e destruir, e o lado do Senhor que vê da vida e vida em abundância. Essa oração eu faço, e eu faço em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, é você que entendeu, compreendeu a palavra do Senhor. Eu, pastor Elcio, o pastor da Igreja Cristo e Vida, te parabenizo pela tua bênção, pela tua vitória. Mas agora deixo para você um desafio. Não digo eu, mas digo o Senhor. É dever do cristão congregar e não deixar as congregações como o costume de alguns têm deixado. Hebreus 10, 25. Tem pessoas que deixou de beber da fonte, já está bebendo da imundícia deste mundo, das águas poluídas, da sujeira, e a alma cada vez mais contaminada, ouvindo coisas desagradáveis a Deus. Como você pode agradar a Deus? Está fora da casa do Senhor. Então, o que Deus determina é que você procura uma igreja para congregar, uma igreja evangélica, onde você pode ser instruído na palavra de Deus. Se você é aqui da Cidade Alta, bairro vizinho Jacentes, a Igreja Evangélica Cristo e Vida, Ministério Ebenezer, do Kelme, 1372. Nossos cultos são às segundas, às quartas e aos domingos, às 19h30, sendo domingo às 18 horas, Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Elcio, o pastor presidente da Cristo e Vida, e
terei, junto com os irmãos da Cristo TV, teremos um prazer muito grande de receber aqui no Santuário da Cristo TV. Mas Deus terá uma alegria muito grande, porque você está vindo até a casa do Pai, para junto cultuarmos e adorarmos aquele que vive e que te vê. Que você possa beber do poço lá, Roy. Beber sempre, sempre da água da vida, porque para lavar nosso ser, lavar nossa vida e santificar-nos e preparar-nos para morar nos céus. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.